chegando. Boa noite, Ida Moraes. Boa noite, Edenilson. Fala pra mim assim, se o som tá bem, a imagem também. Dá número 1 pra mim pro som, número 2 pra imagem. A gente vai ouvir um pouquinho a música pra gente poder ficar bem leve, porque hoje é algo bem importante que a gente vai trabalhar, né? Em cima disso. É gratificante. Seja bem-vindo também, Elinho. Vou uma música bem tranquila pra gente poder começar a nossa live de hoje. Que ótimo, o som tá bom, a imagem tá bem. Seja bem-vindo, vocês estão chegando. Vai trazendo o seu caderninho de anotação pra gente estar começando a nossa aula de hoje, nossa live. E a gente vai estar falando hoje sobre um ponto muito importante que vem ser exatamente: se aceita ser magra e saudável, será que realmente quem ama cuida? Então é um tópico muito importante que eu trabalho na mentoria com as minhas clientes no processo de emagrecimento, na recuperação de autoimagem, porque é importante a gente primeiro se aceitar, se perdoar, porque quem ama cuida, não vai deixar para depois. Então isso é importante, a gente entender um dos sabotadores que interfere a gente dentro do processo da nossa mudança, da nossa autoimagem. Então vamos começar assim, ó. Quem tá aqui, vamos colocar aquele aviãozinho e vamos convidar 5 amigas mais. Me ajuda vocês aí. A gente vai clicar naquele aviãozinho ali e vamos convidar 5 amigas para estar vindo também para a live de hoje. Porque vai ser uma live que vai mexer um pouquinho com o seu interior para levar você a encontrar um caminho correto no processo do emagrecimento. Porque muitas coisas estão fora, mas muitas coisas estão dentro. E a gente precisa encontrar esse nosso interior, né? Então eu vou apertar aqui meu aviãozinho para convidar. Convido vocês também, tá? Vamos convidar mais pessoas para estar na nossa live de hoje aqui, né? Então aperta o aviãozinho, convida 5 amigas para vir para a aula live de hoje também. Para estar junto com a gente aqui. Eu estou convidando minhas 5. Convida você também, as suas 5. Isso. Seja bem-vinda também, Rosana. Aí, eu convidei, vocês também convidaram, né? Então, a gente fez o quê? Mandou pro Instagram que essa live é importante, vai estar ajudando muitas pessoas. Então, hoje eu vou perguntar para vocês: será que você, quando planeja algo na sua vida, você realmente aceita quando você atinge aquele objetivo? Então, eu vou estar falando isso mesmo. Muito obrigada por ter convidado também. Porque é assim, ó, a gente tem que falar um ponto importante. Muitas vezes a gente não consegue algo na nossa vida porque a gente não aceita aquilo que está pronto pra gente. E eu vejo muito isso dentro do processo de emagrecimento que eu trabalho. As meninas falam assim: nossa, eu quero tanto chegar dentro do peso que eu desejo, eu quero colocar aquela roupa melhor no espelho e me ver bem. Porém, ela não aceita a hora que chega. Daí retorna novamente naquilo que estava antes. Então a gente vai trabalhar um ponto importante, que vem ser a se perdoar. Quem ama se cuida. Isso é importante para você poder chegar dentro do objetivo que você tanto busca, né? Se eu desejo chegar no meu manequim 36, mas eu já estou no 45, estou no 42, estou no 48. Um dia você chegou nesse processo. Seja bem-vinda, Bernardina. A Bernardina é uma pessoa abençoada, né, Bernardina? Fala assim que a Bernardina, gente, é uma pessoa assim que buscou os objetivos dela. E hoje ela tem a idade que ela tem dentro dos objetivos que ela alcançou, né? Conhece ela há quase 20 anos, que a gente convive dentro dessa mudança, ainda Maria? Ela tá Bernardina, mas é Maria Bernardina, né? Então, isso é um ponto importante que a gente precisa aceitar isso. Entender se hoje eu estou no meu manequim 48, 45, eu cheguei nesse ponto porque eu guardava minhas emoções. E dentro da nutrição emocional e comportamental, são pontos que a gente tem que trabalhar.
Então eu trabalho esses pontos juntamente com as minhas mentoradas. Ontem eu já trabalhei nesse ponto com a mentorada minha que iniciou um processo de mudança de qualidade de vida. Primeira coisa, a gente precisa se aceitar, primeiramente. Eu tenho que me aceitar que eu não estou bem nesse ponto porque eu preciso mudar. Quando a gente aceita que a gente precisa mudar, a gente começa a fazer as mudanças. Só que essa mudança, ela precisa passar por um processo, que é um processo do seu próprio perdão, o seu perdão interior. Quando você consegue chegar dentro desse perdão interior, você vai conseguir atingir seus objetivos. Seja bem-vinda também, Laís. Então, por isso que a gente vai trabalhar esse ponto. Por que será? Coloca aqui para mim, quem está aqui na live. Por que será que eu devo perdoar para seguir em frente? O que vocês pensam sobre isso? Por que a gente merece receber o nosso perdão para que eu possa continuar o meu percurso pela frente? Para chegar na onde eu preciso, para atingir a meta que eu coloquei, e entender que muitas coisas que acontecem na minha vida é porque estou dentro do ambiente e esse ambiente interfere. Muitas vezes eu pensava assim, né? Quando eu também tinha meus 12 quilos acima do meu peso. Eu chegava em casa muitas vezes cansada, quem não passou por isso, né? Chegava em casa cansada, eu não sabia. Naquele tempo, que quando a gente chega dessa forma, a gente não pode atacar os carboidratos, mas sim a gente aprender a colocar as cores do alimento na minha mesa. E quando eu chegava em casa, eu comia pão, muito pão. E o pão é um carboidrato de alto índice glicêmico. Naquele período que eu não entendia, eu passava as emoções do cansaço naquela alimentação e ela tirava aquele cansaço meu. Para mim era algo normal, eu não sabia que não era tão bom assim. Quando eu fui entendendo o processo da alimentação, que não era aquilo que eu ia ter que me alimentar para que realmente eu tivesse energia e disposição, eu aprendi a agradecer por aquilo que eu não conhecia ainda. Eu comia daquele jeito por não saber que era assim, mas quando eu aprendi a maneira correta, daí é outra história. Então, a gente precisa se perdoar dos erros que a gente fez da alimentação no passado, que muitas vezes eu não tinha conhecimento, eu não sabia. Então, se você chegou onde você chegou hoje, você tem que agradecer por aquele percurso, porque você buscou essa mudança e também está na nossa mão esse direito de a gente perdoar para a gente poder receber. Diz o ditado assim, né? Quem perdoa, recebe. Quem guarda mágoa, aumenta cada vez mais o seu estresse, levando ainda muito mais o cansaço e você não consegue chegar dentro dos seus objetivos. Então, responde para mim aí. Por que eu devo me perdoar e seguir em frente? Por que vocês acham que a gente deve se perdoar e seguir em frente? Qual que é o principal motivo disso daí? Quem que deseja arriscar para colocar aí? Nossa, eu comecei a fazer uma mudança de alimentação para melhorar meu peso. Hora que eu vi, já voltei tudo no erro de novo, não consegui chegar no meu objetivo. Alguém de vocês já passou por isso ou passa por isso? E esquece, né? Eu fiz até um desenho aqui para vocês, ó. Porque as pessoas pensam assim, tá vendo aqui, ó? Um desenho que é uma linha reta e um desenho sem ser uma linha reta. Porque as pessoas pensam assim, ó, que em todo o processo da nossa vida é uma linha reta. Você vai começar e vai terminar. Não é assim. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. E isso em tudo na vida, em todo o processo, né? Porque o passado a gente não muda. O passado, ele já fez parte. Então, você vai aprender com o teu passado. Então, você vai lá para o que eu aprendi? Eu aprendi que quando eu chegava em casa e comia aquele alimento, que não era o ideal para mim, aumentava cada vez mais a região abdominal minha. Porque eu não sabia daquele alimento tinha alto índice glicêmico. Mas quando eu fui aprender aquilo ali, daí mudou-se totalmente o processo. Seja bem-vinda, Marta. Então, quando a gente entende, gente, que ó, esse desenho que eu fiz para vocês, que todo o processo de mudança na nossa vida não é uma linha reta, a gente vai entender o percurso. No processo do emagrecimento é a mesma coisa. O emagrecimento não é uma linha reta. Ele vai ter subidas e descidas. Eu tô com 60 quilos aqui, eu quero chegar a 50 quilos. Mas você vai ter um percurso para você chegar aos teus 50. E nesse percurso, você vai ter altos e baixos,
Por exemplo, eu tô aqui com 60 quilos, quero chegar aqui aos meus 50 quilos. Ah, hoje, nossa, semana eu cheguei a 1 quilo. Mas às vezes eu passei por alguma coisa que me levou na outra semana a aumentar meio quilo. E a pessoa passa, ah, eu não consigo, não sou capaz. E não é assim. Porque é feito de subidas e descidas. Então, quando a gente está lá embaixo, que houve a queda do caminho da gente, que é normal quando você vai educar um filho, é normal quando você faz um planejamento para sua casa, é normal quando você faz um planejamento financeiro, é normal quando você faz um planejamento relacionado à mudança de estilo de vida, porque você é acostumado naquele percurso todo dia, e daí você começa a fazer as pequenas mudanças. Então, por isso que a gente precisa fazer a pergunta, por que eu me devo perdoar para seguir em frente? Porque muitas vezes você estava errando sem saber que estava errando. Para você era uma realidade. Então a gente precisa se perdoar, gente, porque nós somos filhos do Criador. Nós somos obra-prima dele. E ele aceita que você se perdoe para seguir o percurso. Por isso que a gente precisa aceitar primeiramente de ser uma pessoa magra, de ser uma pessoa saudável. A gente precisa se amar, porque quem se ama, se cuida. Então, isso é importante. Quando eu entendo por que eu me devo perdoar, eu vou entender por que eu preciso me amar. Quando você se ama, você faz sempre as boas escolhas para você. Por exemplo, quem se ama, gente, vai fazer o quê? Vai ter uma melhor alimentação, porque você vai sentir mais energia, muito mais disposição. Hoje ainda, eu tava vendo o Instagram do Dr. Nathaniel Vioniski, né? E ele colocou uma flyer assim: se no final de semana você comeu muito, é sinal que hoje você precisa ter muita energia para fazer todas as atividades físicas do dia. Ele coloca bem assim. E é o contrário. Quando você come de uma maneira não tão boa assim, em vez de você ter energia, você tem muito cansaço. Quem de vocês passou por isso? Ai, mas esse final de semana foi muita coisa. E chegou na segunda-feira, eu não tenho energia, eu não tenho disposição. Fala pra mim, quem já passou por isso? Lembrando vocês que a principal função do nosso alimento é para gerar energia e disposição na gente. Se eu tô comendo, passa exatamente 2 horas depois, eu não estou sentindo energia e disposição. O que eu estou sentindo é um cansaço, uma sonolência, é sinal que você não teve uma boa alimentação naquele horário. Então, quem ama, ele faz o quê? Ele vai lá e vai fazer a boa escolha. Quem se ama, faz a melhor alimentação, levar essa frase pro resto. É bem isso, sabe por quê? Porque essa casa aqui é a única casa que está na nossa mão de fazer as escolhas certas ou erradas. Não está na mão mais de ninguém, está na nossa mão. Porque é a gente que vai até o mercado para fazer as escolhas que tem ali ou nas prateleiras, ou nas seções de frutas, verduras e nas legumes, nas proteínas. O mesmo dinheiro que você gasta para comprar um alimento que vai destruir você, que você vai colocar, que vai te inflamar, que vai levar você a ficar sem energia, sem disposição, vai levar você a ficar doente, a um excesso do peso, uma consequência a longo prazo, é o mesmo dinheiro que você gasta para estar saudável. É o mesmo processo, é só ter a inversão de valores. Esses dias eu fui no supermercado, tava assim marcado, até dei risada, até comentei com meu irmão, né? Nossa, tinha uma seção, uma seção só, alimentos saudáveis, só aquela seção. O resto era o quê, então? Se somente aquela área era a área de alimentação saudável. Então, por isso que a gente precisa se amar. Quem ama, gente, escolhe os bons alimentos. Quem ama, se hidrata corretamente. Quem ama, vai fazer o exercício físico para cuidar dessa máquina perfeita do corpo humano. Quem ama, vai buscar ter um sono adequadamente. Quem ama, vai ouvir e falar coisas boas. Que tudo que sai de dentro para fora, ele é colocado de fora para dentro. Sempre pensa com vocês. Quando vocês olham no espelho e o que você está vendo não é bom, é sinal que o que você está colocando para dentro também não é bom. Se você está falando, teu coração está cheio de mágoa, está cheio de coisa ruim, é o que você está mandando para sua mente e o seu coração. Por isso que a importância de ter o processo do perdão, de você para as outras coisas. Por isso da importância,
Primeiramente, antes de eu ser, eu tenho que querer ser aquilo ali. Não dá para fazer ao contrário. Não existe ser para ter, não. Primeiro, ter para depois ser. É o contrário. A gente precisa ser primeiro para depois ter. Que não dá para inverter a roda. Então, a gente tem que se tornar aquela pessoa. Se hoje eu desejo, daqui 3, 4, 5 meses, estar com mais energia, mais disposição, estar com as minhas contas em dia, estar com um casamento mais feliz, eu tenho que começar a fazer as pequenas ações. E as pequenas ações não é do outro, é de mim para o outro. Quando eu entendi isso, que a pessoa mais importante era eu, e essa pessoa que precisava ser primeiramente se perdoada, aceitada. Depois que eu faço isso, eu mando para o outro. Hoje de manhã, quando eu me olho no espelho, eu agradeço. Eu agradeço por ser essa filha maravilhosa, abençoada do Papai Todo-Poderoso. E o que ele me deu na minha mão? Ele deu para mim, gente. A minha saúde, a minha qualidade de vida, é eu quem escolho. Ninguém vai escolher para mim. Ninguém vai tomar a água para você. Ninguém vai mastigar o alimento para você. Ninguém vai fazer a tua alimentação de acordo com o que você precisa. Então, por isso que a gente precisa se aceitar primeiro. Primeiro a gente se aceita, depois a gente faz as mudanças. Outra coisa, por que você pode se amar? Responde para você, por que eu posso me amar? Por que será? Quem é a pessoa mais importante? Quando eu perguntei para minha mãe, ó, você vê que mãe é uma benção, né, gente? Porque mãe pensa assim, né? Primeiramente é o meu filho e depois sou eu. Eu perguntei para minha mãe, mãe, quem é a pessoa mais importante? Vocês, que são meus filhos. Eu falei, não, é o contrário. Então, primeiramente, de hoje em diante, a pessoa mais importante é a senhora. Depois vem eu, depois vem teu esposo. Por quê? Se a senhora não estiver bem, você acha que nós vamos estar bem? Se a senhora não está bem, as pessoas que estão ao teu redor vão ficar bem? As coisas vão estar rendendo? O que você havia planejado no seu dia a dia vai conseguir acontecer? Ela respondeu para mim que não. Falei, então, de hoje em diante, você precisa cuidar da pessoa mais importante que é você. Porque quando você cuida de você, quando você se aceita, você consegue dar para o outro o seu melhor. Quando você não se aceita, você está com a tua baixa autoestima. Porque eu falo assim, a coisa que mais leva a pessoa a não se aceitar é as frustrações que a pessoa tem da sua baixa autoestima. É o que ele planeja na vida e desiste pelo caminho, aquilo vai caindo para ele, a sua autoimagem, que não foi capaz de chegar naquilo. Porque a pessoa esquece daquilo que eu falei, que toda a trajetória da gente nunca vai ser uma linha reta. Ela vai ter os altos e baixos pelo caminho. Por exemplo, eu comecei a fazer um exercício físico agora. Mas amanhã cedo vai estar frio. Hoje eu fui para a academia, estava 11 graus de manhã cedo. O ano passado eu fui a 2 graus. Só que se fosse pela minha cabeça, eu acordo 4h30, 5 horas no máximo, falaria o que para mim? Nossa, mas tá frio lá fora, não vale a pena ir. Só que eu entendi que naquele processo de me amar, o exercício físico, ele faz parte da minha qualidade de vida. É para mim. Então eu tiro o horário para mim. Então eu levanto a bunda e vou. Eu conto comigo assim, ó, 1, 2, 3. Levanta a bunda e vai fazer. Porque a hora que você volta, você fala, meta cumprida. Eu não me frustro por ter colocado naquilo ali e não ter ido fazer. Mas se eu não fui hoje, sem problemas. Não faz parte do dia a dia todos ficar sem ir. Amanhã eu vou, sem importância nenhuma. Então, muitas pessoas, quando ele começa nesse caminho que eu mostrei para vocês, a pessoa não aceita a sua aceitação, ela faz o quê? Um dia que ela não faz, ela já se frustra, não vou mais, já não consigo, porque eu sou fraca mesmo. Então, ela começa a se colocar palavras de destruição na sua própria autoimagem. E quando você faz isso, você não consegue se amar, se aceitar, para você realmente progredir e evoluir naquilo que você busca. Então, a gente precisa. Por que a gente precisa se amar? Porque nós somos obra-prima do Criador. Esse aqui só tem um, gente. Não existe 10 Edna,
não existe 10 Marta, não existe 10 Adenilson, existe somente um você. É só você. Então, o que que você anda fazendo com essa pessoa mais importante? Será que eu não estou respeitando o meu tempo? Será que eu não estou tirando para mim um pouquinho daquela caixinha do nada? Vocês tiram o dia da caixinha do nada? O que é o dia da caixinha do nada? Nós temos que ter um dia do ócio, gente, para você poder refletir e pensar, para você analisar realmente o que você anda fazendo com você. Então, isso é importante. Daí você vai ter que fazer a roda da qualidade de vida. Qual que é a roda da qualidade de vida para que realmente eu me observo se eu estou me amando, se eu estou me aceitando? Porque existe um processo no ciclo da vida. Primeiro vem o físico nosso, o nosso emocional e mental, né, o físico, depois vem o nosso espiritual, depois vem o nosso familiar, vem o nosso profissional, vem o nosso processo financeiro. E a gente precisa olhar todas essas áreas da vida. E quando eu falo em me aceitar e me amar, eu preciso ver a primeira área, que é a área física e a nossa área mental. Esse físico é você que vai estar cuidando, não é mais ninguém. Quando você não está bem, quando você não se aceita, lá fora tudo tá errado. Parece que as pessoas estão olhando para mim torto. Tudo que eu faço eu não consigo terminar de fazer, porque você está emanando essa energia. E nós somos energia. Tudo que eu mando para o universo, ele retorna para mim. Então, se está chegando muita coisa que não são tão boas assim, é sinal que eu estou mandando para o universo essas coisas não tão boas assim. Então, a gente tem que começar a observar. Será que eu não estou me aceitando corretamente? Eu não estou cuidando desse tempo do Espírito Santo correto para que eu possa realmente ter a energia, ter essa disposição, ter realmente olhar e ver em mim que eu sou capaz de tudo? Que tudo está na minha mão? As escolhas que eu faço, é eu quem faço para mim? Então, o primeiro pilar de tudo isso daí, que é o físico, é o você. E como que a gente consegue observar isso? Vou dar uma sugestão para vocês, tá? Existem alguns alimentos que a gente come que derrubam o nosso nível de energia, que vai fazer você a pensar menos. O seu raciocínio não vai conseguir trabalhar. Experimenta, faz esse teste com vocês, depois vocês contam para mim. É você que vai fazer esse teste. Terminou o final da semana? Ótimo, tranquilinho. Se na sua geladeira tiver ali ainda, gente, alimentos que não são tão bons assim, procura tirar de perto de você, para você não errar mais durante a semana. E fique de 5 a 6 dias sem ter nada que contém refinados na sua geladeira, nada de açúcar e nada de lactose. E observa você depois de 5 dias, você vai observar as suas medidas abdominais vão estar menos, você vai ter mais energia, mais disposição, menos cansaço, porque o seu corpo vai começar a fazer um trabalho de desinflamação. Porque esses alimentos, eles trazem inflamação, eles tiram a energia de vocês. Então, experimenta. Não precisa falar para mim, só faz o teste, depois vocês falam. Fica 5 dias. Aumente o consumo de água. Como que é o consumo de água por pessoa? A cada 25 ml de água, acrescenta 2 garrafinhas de 500 ml. Por exemplo, se você tem 50 quilos, coloca 4 garrafinhas de 500 ml de água. Então, melhora, tira esses refinados, os açúcares e tira as lactoses da vida. Aumente o consumo de água. Outra coisa que eu sugiro para vocês, 50% do prato de vocês, coloque na base das mais folhas, para você poder mastigar. Numa parte de 25%, vocês colocam os carboidratos. O que são os carboidratos? Nós temos 2 tipos, carboidratos complexos e carboidratos simples. Complexos são que contém fibra, que tem as raízes, são os legumes. Coloque 25% do prato e depois coloque as carnes claras. E mastigue bem esse alimento. Faz isso durante 5 dias. Depois vocês me contam se o intestino não melhorou mais, se você não teve mais energia, mais disposição, diminuiu as medidas abdominais,
Porque você está colocando os alimentos anti-inflamatórios dentro do seu corpo. Daí você começa a se amar melhor. Você consegue se olhar melhor. Você vê que realmente você tem essa energia, essa disposição. Então comece com os pequenos passos para você ir se aceitando. Daí você vai começar a entender o teu corpo. Porque existe um processo do nosso paladar sujo. O que é o paladar sujo? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou tomar água aqui porque minha vozinha já tá... Quando eu fiz o curso de nutrição, há muito tempo atrás já, né? Nós tivemos uma aula chamada análise sensorial. E nessa aula, o professor colocava os alimentos na sua boca. E eu, desde os meus 16 anos de idade, eu entendi todo o malefício que os refrigerantes fazem no nosso corpo. E eu retirei da minha vida quando eu tinha 16 anos. Hoje eu tô com 46 anos, então fazem mais de 30 anos, né? Vou fazer 47 agora, 31 anos que eu não tomo nenhum tipo de bebida de refrigerante, nada nessa parte. Eu tomo água e tomo chás, é o que eu tomo. Daí o professor separou os alimentos e foi colocar na nossa boca, tampar os olhos, para você poder sentir a textura, o sabor daquele alimento. E quando ele colocou na minha boca o líquido, que era o refrigerante, eu senti a ardência muito forte na minha língua. Aquele negócio muito ruim. Daí ele perguntou assim pra mim, né? Nossa, por que você sentiu isso? Eu falei, porque eu não sei o que você colocou na minha boca, eu coloquei refrigerante na sua boca. Eu falei, é porque faz muitos anos que eu não tomo. Isso já fazem 20 anos atrás, né? Que eu não tomo. Daí ele falou, você quer saber por quê? Então, é porque a nossa língua tem tipo um tapetinho. Aquele tapetinho, ele é todo veludinho. Quando você come farináceos, como açúcar e como toma refrigerante constante, ele dá uma acidez e corrói a papila gustativa da língua. Então, aquele tapetinho, ele foi destruído. Daí, quando você come aquele alimento ou bebe aquele alimento, você já não sente mais essa ardência, porque o seu paladar ele já foi destruído e também está todo adormecido. Observe uma criancinha pequenininha. Se você dá para ela um suco de pacotinho, um refrigerante, ela faz assim, ó. Isso é a ardência da papila gustativa. Não é que ela tá gostando, é que a linguinha dela sentiu toda essa textura. Então, a gente tem que começar a fazer o mesmo trabalho. Daí você tem que aceitar que você precisa ter a mudança. Daí quando você se aceita, você vai ter o retorno. Se eu melhorei a minha alimentação, se eu melhorei minha hidratação, você já começa a fazer um trabalho de desintoxicação do teu corpo. Você já começa a se amar melhor. Você começa a dar algo para realmente você estar dando vida para você. Daí você vai começar a ver a diferença. E quando você repete isso por 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 60, 90 e vai, o teu corpo vai fazendo o quê? Vai recuperando tudo aquilo que você fazia anteriormente que não era bom para você. Só que muitas vezes a pessoa cai pelo caminho porque ele não entendeu ainda e o seu corpo está viciado. Então, quando você entende e você realmente se ama, você faz as boas escolhas para o teu corpo e você não mais intoxica o teu corpo nem sua mente. Então, como que eu tenho que fazer? Fazer essas escolhas que eu falei para você e procurar estar no meio de pessoas que estão buscando a mesma coisa, porque é muito mais fácil. Eu sempre falo assim, quando eu quero mudar alguma coisa, a primeira parte é você buscar o conhecimento. O conhecimento liberta. Agora, quando você coloca conhecimento mais ação, você se liberta muito mais. Daí você consegue ter toda essa mudança que eu estou falando para vocês. Você entende que o percurso não é reto, é feito de altos e baixos. E quando você busca o conhecimento, quando você está lá embaixo, você sabe como sair, para realmente você chegar dentro do teu objetivo. Então, quando você começa a fazer o cuidado físico, que é com você, você começa a ter mais energia, ter mais concentração, ter mais disposição. Daí você começa a acreditar em você, que você é capaz, porque passou por uma etapa difícil. E uma das etapas mais difíceis
é a mudança da nossa mentalidade relacionado ao que eu preciso. É o maior desafio que tem. Por isso da importância de se perdoar para chegar no seu objetivo. Eu fiz 2 perguntas para vocês, né? Por que a gente deve se perdoar? Por que eu me amo? Depois, o que eu vou fazer a partir de hoje para me perdoar? Então, quando eu errar, hoje eu errei. Nossa, vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, meu pai tem plantações de milho, né? E minha mãe adora fazer pamonha com a gente. A gente reúne a família inteira pra gente poder estar ali junto. Se fosse algum tempo atrás, uns 10, 12 anos atrás, o que eu tinha feito? Minha mãe fez a pamonha, fez o bolo de milho, fez o curau. Eu tinha comido tudo aquilo ali. Eu tinha comido o bolo de milho, eu tinha comido o curau, eu tinha comido a pamonha. Hoje, já não ajo mais assim, porque eu entendi que tudo é feito de milho. O que eu preciso fazer é o quê? Levar a minha mente a entender que eu já conheço o sabor. Daí eu escolhi, desses 3, qual eu vou comer? Aí eu vou comer a pamonha, que é o que eu mais gosto entre todos eles. Porém, na hora que eu ouvi o bolo de milho, eu falava, já conheço o sabor do bolo de milho. Só que hoje eu escolhi comer a pamonha e eu vou comer 2 pamonhas. Eu tinha conversado comigo já. Eu já tinha entendido porque quando eu comia mais de 2 pamonhas há 15 anos atrás, eu não passava bem. Porque eu tinha dado um excesso de carboidrato para ele, o índice glicêmico ia lá em cima. Daí eu não entendia por que eu não tinha energia, por que eu não tinha disposição depois que eu comia aquela quantidade. Porque a digestão não acontecia e aumentava demais a glicose do nosso corpo. E aquilo tudo desequilibrava. E hoje eu já entendi. Hoje tranquilamente faço isso, como quando eu quero comer. Comi, ótimo, no dia seguinte eu vou comer de novo? Não, eu já comi aquele dia. É entender. Então, quando a gente entende, a gente faz as ações que precisam ser feitas. Porque é o primeiro pilar que eu falei para vocês, é cuidar da minha parte física. E lembrar sempre, eu não vou ter milho o ano inteiro, eu vou ter milho naquele período. Então, por que deixar de comer aquilo que eu gosto? Na quantidade certa. Então, quando você se ama e você se cuida e você se aceita, você vai fazer essas ações sem culpa nenhuma. E no dia seguinte, você vai voltar para o seu foco tranquilamente, sem sofrimento algum. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Então, a partir de hoje, se perdoa se você errou. E amanhã já volta para o trilho e faça o que tem que ser feito. Porque eu sempre falo para as minhas mentoradas, né? 90% de você é para a sua qualidade de vida. Deixa aquele 10% para aquele dia que você deseja algo que seja realmente que vale a pena. Daí você vai lá e faz realmente aquilo ali sem culpa nenhuma. No dia seguinte, já volta para o foco. Porque daí realmente você entendeu, você aceitou aquilo que está posto para você. E não vai ser mais sofrido. E você não vai ficar mais jogando palavras para você. Por exemplo, como eu sou horrorosa. Quantas vezes que eu escuto isso, gente? A pessoa chega até mim, que precisa fazer um trabalho de merecimento principalmente, uma mudança no estilo de vida dela, e fala que ela fala isso para ela no espelho. Como eu sou feia, como eu sou gorda, como eu sou horrorosa. Não sei porque eu sou fraca desse jeito. Então, o que ela está repetindo para ela? Tudo que você repete para você, muitas vezes, se transforma a verdade para o teu cérebro. Daí você vai acabar chegando naquilo que você quer. Porque é uma repetição, gente. Quando você termina, por exemplo, quando você tem um filho pequeno, ele começa a andar. Ele não cai quantas vezes para ele andar? Eu me formei numa profissão, por exemplo, de enfermagem. Para me tornar uma boa enfermeira, eu não tenho que repetir. Repetir com a ação. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado nas palavras que a gente fala pra gente. Porque o que eu falo, ele se torna realidade, que você está mandando pro teu cérebro aquilo ali. Então, procura colocar na sua vida falas mais positivas e não mais negativas relacionadas a você mesmo. Para você se aceitar e entender o que você precisa ser feito. Mais uma perguntinha para vocês.
O que eu vou fazer a partir de hoje para cultivar o meu amor próprio? O que vem ser o meu amor próprio? O que você anda falando para você quando você olha no espelho? Gente, eu falo todo dia para mim de manhã cedo, a hora que eu olho no meu olho, olho no olho, e eu ensino isso para as minhas mentoradas, todas. A primeira coisa que você precisa falar para você quando você acorda, se olha no espelho, olho no olho, não é fácil no começo, porque eu falo assim que o olho da gente é a porta da alma. Então, quando você olha para dentro de você mesmo e começa a fazer as perguntas do porquê, daí você começa a se libertar interiormente. Então, de manhã cedo, na hora que eu acordo, que eu olho no espelho, eu já olho para mim e falo, linda, pessoa linda, maravilhosa, abençoada, filha do Criador. Você é perfeita, você é amada. Porque você está mandando isso para você. E quando você manda isso para você, você realmente está confirmando que você aceita ser dessa maneira que você quer. Daí você consegue fazer tudo o que você busca, porque você já falou para você que você é linda, que você é filha do Criador, que você é amada, que você está buscando aquilo para você. Daí realmente você vai atingir aquilo que você busca, porque você está acreditando naquilo. E a hora que eu vou dormir, antes de eu dormir, eu agradeço. Eu vou lá e converso comigo de novo. Obrigada porque você conseguiu atingir todos os seus objetivos no dia de hoje. Você falou que ia fazer isso, você fez. Então, à noite, eu peço para Deus. No dia seguinte, eu agradeço por aquilo que eu já atingi. É o horário que você tem que fazer. Então, se você está conversando com ele nos horários errados, comece a conversar no horário certo. Então, à noite, você pede para que ele te dê a clareza, o discernimento, para o dia de amanhã você poder se amar mais, você se perdoar mais. Se eu errei, sem problemas, pede perdão e no dia seguinte começa a fazer algo de novo, até você realmente atingir o objetivo que você busca, tá? Então, o que é se amar, gente? O se amar é se cuidar. O amar é você estar bem para você levar para o outro aquilo que é de bom também. Seja bem-vinda, Marina. Tudo ótimo com você, menina? Que coisa boa você estar aqui, tá bom? Porque é assim, gente, não tem jeito de você amar o outro se você não se ama primeiro. Como que você vai se doar para ajudar o outro se você não se aceitou da maneira que é? Então, começa a se aceitar primeiro. Daí você começa a se cuidar. Começando a se cuidar, você vai estar realmente se amando. Porque se você não cuidar daquilo que é mais importante, que é o seu corpo, que é você, como é que você vai poder cuidar do outro? Ajudar o outro a chegar dentro do objetivo dele. Porque eu sempre falo assim, né? Ontem eu estava conversando ainda. O papagaio fala, e fala muito. Só que mais do que falar, é você fazer. Porque as pessoas muitas vezes não vão seguir o que você fala. As pessoas vão fazer aquilo que você faz. Porque você vai estar mostrando para a pessoa a sua energia, a sua disposição. Daí realmente você vai atingir aquele objetivo. Gente, olha o filho que é pequenininho. Ele aprende a fazer vendo você fazer. Então é tudo pelo exemplo. Eu vejo em casa, na minha casa tem vários gatos, né? Não é nosso, mas os gatos chegou, meu marido foi cuidando e ficou vários gatinhos. E eles são condicionados pela voz. E eles, quando vê o carro chegando, a moto chegando em casa, e meu marido conversa todo carinhoso com eles já se deita no chão para fazer cosquinha na barriga deles. Então, eles foram condicionados à voz da gente. Imagina só, o animal se condiciona. Imagina nós, é a mesma coisa. Então, por isso da importância da gente se aceitar. Quem ama, se cuida. Porque você vai estar cuidando daquilo que é mais importante, que é o templo do Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês querem ficar nessa casa aqui? Nessa casa física, nesse corpo, templo do Espírito Santo ainda? Eu desejo, gente, ficar no mínimo, se Deus me permitiu fazer a minha parte, no mínimo, exatamente mais uns 70 anos.
chegar aos meus 100, 110 anos. É o meu desejo. Porém, se o desejo de Deus for o mesmo, eu vou chegar. Só que daí você precisa fazer as suas ações para esse tempo do Espírito Santo. Gente, se eu todo dia, eu repito, 1 litro de refrigerante todos os dias, você não vai sentir hoje, mas daqui uns tempos você vai sentir. Daí você vai pagar as contas daquilo que você escolheu. O meu abdômen vai começar a estar aumentando as medidas, a minha energia de disposição não vai ser a mesma, eu começo a ter muito mais acidez, a minha pele já não vai estar a mesma coisa, vou ficar mais flácida no longo do processo. Então, são escolhas que você faz todos os dias. Daí eu pergunto para você, qual é a escolha que você vai fazer a partir de amanhã para você se aceitar mais, para você se amar mais? Então, quem ama sempre se cuida, tá? Então, eu vou dar um resuminho para vocês da nossa aula live de hoje. Então, a gente começou falando sobre a importância de se amar, porque se você não ama você mesmo, você faz as coisas que não são tão boas para você. Você não faz as escolhas que precisam ser feitas. Daí eu comentei que nós temos as 5 áreas da vida, né? Eu queria mesmo viver uns 1000 anos, né? Amo acordar e ver o sol, amo viver. Eu também. Já pensou que coisa mais maravilhosa? Pensa com você. Deus deu tudo pra gente. Deu o ar, Ele deu a água, Ele deu o alimento, Ele deu os animais, Ele deu a natureza, deu tudo. Só tá na nossa mão e é a gente que faz as escolhas do certo ou errado. Ele deu o livre-arbítrio da escolha. Se a gente sabe, se eu comer esse X alimento vai me levar para aquilo, ou comer esse X alimento vai me levar para isso, é eu que escolho. Então, quando a pessoa vem até mim buscar minha ajuda nessa parte de mudança, gente, eu ensino o caminho e ensino pelo exemplo. Eu não levo a culpa para mim, porque eu ensinei. Eu ensinei e mostro pelo meu exemplo. Agora, fazer ou não fazer, não está na minha mão. Fazer é uma questão de escolha. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele deu o livre-arbítrio para a gente, do certo e errado. Então, quando a gente está fazendo, a gente está fazendo consciente daquilo, porque eu sei escolher. Então, que a partir de amanhã, você faça as boas escolhas e entenda que o caminho de vocês nunca vai ser uma linha reta. Vai ter altos e baixos. E quando eu estou em baixa, eu preciso buscar o conhecimento. É o conhecimento que me liberta juntamente com a ação e a escolha que eu faço do livre-arbítrio, do certo ou errado. O único ser racional na face da terra é nós. Lembra que eu falei? O animal, ele é condicionado, mas o ser humano não. O ser humano, ele sabe o que é certo e errado. As escolhas estão na nossa mão. Então, a partir de amanhã, faça a boa escolha para o seu tempo do Espírito Santo, tá bom? E vou aproveitar para vocês, vou deixar também um link ali embaixo, que nós vamos estar começando um processo chamado Transformação 21 Dias. Quem quiser receber informação desse projeto que nós estamos fazendo, clica nele que a gente passa a informação, tá bom? Ó, beijo, fica com Deus, tenha uma abençoada, maravilhosa semana. Manda lá no meu direct qual é o tema que vocês gostariam que eu falasse na nossa próxima live. Tiver alguma dúvida também, gostou da live, vou deixar ela salva, clique e compartilha com as suas amigas também, tá bom? Beijo, fica com Deus, tenha uma abençoada semana. Até mais, gente. Beijo, beijo.